Lucas 9:58. A versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu acredito que você, que é um crente mais antigo, já tenha ouvido dizer que Jesus era uma pessoa pobre. E muitas pessoas usam como base para esse argumento o texto de Lucas 9:58. Eles dizem, está vendo só, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha nada. Jesus andava por aí perambulando e não tinha recursos, ele havia aberto mão de tudo. De fato, queridos, o que é a riqueza terrena comparada à riqueza celestial? Quando você lê, por exemplo, Apocalipse 21, você percebe a suntuosidade da cidade celestial, a Nova Jerusalém. Pensa numa cidade cujas ruas são de ouro, cujas portas são de pérola. Pensa numa cidade tomada por riqueza. Então a riqueza da terra comparada à riqueza do céu não é nada. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez pobre para que você e eu sejamos ricos. Ele abriu mão do seu lugar na glória por um momento para que nos trouxesse, para que pudesse nos resgatar e nos levar de volta ao Pai. Mas o fato é, queridos, que esse texto, ele está sobre um contexto que fala para nós sobre o preço do discipulado. Que aquele que se dispõe a ser um discípulo de Jesus precisa estar disposto a enfrentar situações adversas. Mas o texto não fala necessariamente de uma vida de pobreza e miséria. Se a gente ler a Bíblia e perceber com uma leitura atenta, vamos olhar e ver que Jesus, ele era uma pessoa próspera. Há algumas questões aqui, por exemplo, alguns textos que mostram para nós, João 2, de 1 a 11, quando Jesus transforma água em vinho, lá no casamento em Caná da Galileia. Segundo a fala do especialista, da pessoa que estava na festa, organizando ali, ao experimentar a água transformada em vinho, disse que era uma bebida de ótima qualidade. Se você ler, por exemplo, Mateus 17, vai perceber que Jesus pagou o imposto por si mesmo e por Pedro, através de uma moeda, através do dinheiro encontrado na boca de um peixe. Jesus disse, Pedro, lance o teu anzol na água, e quando você pegar o peixe, abra a boca, e ali vai ter o dinheiro para pagar o imposto por mim e por você. Se você continuar lendo a Bíblia, vai perceber em Lucas 5, 4 a 7, que Jesus, ele leva os pescadores a uma pesca incrível. Uma pesca que eles não podiam fazer em um único dia. Foi tão tremenda aquela pescaria que o barco deles quase afundou. Imagine você, querido, que trabalha com venda. E você, num dia normal, vende 2, 3, enfim, 4 coisas. Mas num dia que você menos espera, você chega e existe uma fila de 1.000, 2.000 pessoas esperando para poder comprar com você. Algo excepcional. O que Jesus fez com aqueles pescadores foi algo excepcional. Lembrando que aqueles pescadores não pescavam apenas pelo fato de terem um hobby. Eles pescavam porque era o trabalho deles, a vida deles dependia da pescaria. E naquele dia Jesus concede a eles um lucro absurdo, porque foi uma pescaria sem igual. Se você ler a Bíblia, vai perceber em Lucas 8, de 1 a 3, que o ministério de Jesus era financiado por pessoas de recursos. Havia algumas mulheres, algumas pessoas, diz a Bíblia, que serviam a Jesus, serviam ao seu ministério com as suas fazendas.
Em outras palavras, elas serviam ao ministério do Senhor com os seus bens. Se você ler a Bíblia, vai perceber que Jesus, não uma, mas 2 vezes, ou quem sabe até mais, alimentou multidões. Você sabe que os evangelhos não retratam tudo aquilo que Jesus fez. É apenas um resumo das obras que ele realizou no período em que esteve aqui na terra como homem. Como que alguém pobre vai alimentar 5 mil, 15 mil, 20 mil pessoas? Então o que nós podemos deduzir é que Jesus era alguém próspero. E eu estou citando aqui apenas algumas passagens. E por que eu estou dizendo isso? Que há um equívoco na mente de muitas pessoas. Algumas pessoas acham que há problema em se adquirir algum recurso. Há problema em querer crescer um pouco mais na sua vida, em avançar, em crescer, em prosperar. Eu quero falar um pouquinho para você sobre riqueza, pobreza e prosperidade. Talvez você não saiba diferenciar uma da outra. De forma muito rápida, eu fiz aqui um pequeno elenco, aqui uma pequena lista do que é pobreza, riqueza, e vou falar um pouco sobre prosperidade. Mas o que eu vou falar aqui é um resumo, porque é muito mais do que isso. Por exemplo, pobreza. A pobreza culpa os outros por sua condição. Eu sou pobre porque o governo não me atende. Eu sou pobre porque nasci numa família sem recursos. Eu sou pobre porque quem poderia me ajudar não me ajuda. E por aí vai. A pobreza sempre pergunta: o que você vai fazer por mim? A pobreza está sempre na expectativa de que alguém faça alguma coisa por ela. A pobreza geralmente encontra outros que pensam como ela, outros descontentes, para ali, através da reclamação e da murmuração, validar as suas acusações. A pobreza vive lamentando a vida, vive reclamando da vida, vive dizendo que a culpa é dos outros, a sua condição é porque os outros têm e ela não, os outros fazem e ela não. A pobreza vai buscar candidatos, vai votar em candidatos que aumentarão os seus privilégios. Em outras palavras, a pobreza depende do Estado. A pobreza quer que o Estado faça tudo por ela. A pobreza quer que o Estado dê bolsa. A pobreza quer que o Estado sustente. A pobreza quer depender do Estado. Isso aqui então é um pouquinho daquilo que uma mentalidade de pobreza vai pensar. E a riqueza? A riqueza, por outro lado, cria sua identidade a partir das coisas que possui. Então, a pessoa possui casas, possui carros, possui dinheiro. Isto é uma forma de mostrar para os outros que é rica. Ela valida a sua identidade, ela valida a sua riqueza por aquilo que possui. Segundo, a riqueza está muito interessada em dinheiro. Então, alguém com uma mentalidade nesse sentido, é claro que pode haver uma mudança aqui e ali, mas geralmente ela trabalha, porque o seu objetivo é ter mais dinheiro e mais dinheiro. A riqueza, em alguns momentos, pode até levar a uma pessoa a pisar em outras pessoas para chegar ao sucesso. Ela não mede esforços, ela não olha as questões morais, o caráter. O que importa é alcançar o objetivo, o que importa é alcançar aquilo que se deseja. Em último lugar, a riqueza vai confiar única e exclusivamente no seu recurso. Ela vai colocar toda a sua esperança, toda a sua expectativa, toda a sua fé naquilo que ela possui: dinheiro, propriedades e por aí vai. Mas eu quero dizer para você algo que eu quero que você pense nisso. Que todo cristão deve ser próspero.
mas nem todo cristão deve ser rico. Porque riqueza e prosperidade não são a mesma coisa. Se a gente ler a Bíblia, e vamos ler daqui a pouco, vamos perceber que ser próspero não está relacionado a quanto dinheiro você tem na sua conta, necessariamente. Porque tem muita gente que é rica, tem recursos, mas vive uma vida miserável. Abra sua Bíblia para outro texto que eu quero ler nesse momento, que é o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lembra que eu falei para você que Jesus é próspero? Quantas pessoas receberam de Jesus ao longo do seu ministério? A prosperidade tem um princípio, o princípio do dar. O que esse texto nos diz é que todos têm o potencial de ser prósperos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas você tem potencial para ser próspero. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho dinheiro para dar para as pessoas. Eu vou dar minha oferta na igreja, muitas vezes eu dou aqui, no aperto aqui, só Jesus sabe como é. Mas se você olhar o texto, você vai perceber que o texto não está falando de dinheiro. Embora o mesmo possa ser dado. Já pensou que você pode doar seu tempo para alguém? Já pensou que você pode doar sua sabedoria, o seu conhecimento para alguém? Já pensou que você pode ajudar alguém encorajando-a? Já pensou que você pode dar para alguém fortalecendo a sua caminhada? Ontem eu estava em um lugar, era um churrasco, e de repente comecei a falar com um empresário, e ele, graças a Deus, está sendo muito bem sucedido, e agora começou também a vender do Mercado Livre. Estava dizendo para mim o dia que eu começar a vender 50% no balcão e 50% no Mercado Livre, eu vou poder dar uma aliviada aqui e fazer. Começou a colocar os planos para mim, e disse, comprei agora 2 casas numa área de praia e tal, e tal, e tal. Eu perguntei para ele, você está investindo em que o seu dinheiro? Fora os imóveis, fora no seu negócio, e começamos a conversar sobre investimento. Queridos, eu tenho aprendido um pouco, eu não sei muito ainda, mas sabe, sempre que eu posso compartilhar com alguém o conhecimento que eu tenho, eu começo a compartilhar. Quantas vezes um irmão chega para mim e diz, pastor, esse texto aqui, essa passagem na Bíblia, a gente para ali e eu começo a compartilhar o conhecimento que eu tenho, isso é dar. É impossível que você não tenha nada para dar para alguém. Uma experiência de vida. Uma situação adversa pela qual você passou e passou. Uma vitória que você teve em algum momento na sua caminhada. Talvez até mesmo uma história complicada que trouxe a você um aprendizado. Então a Bíblia diz, queridos, que toda a prosperidade, ela está linkada ao dar. Por isso eu digo para você que Jesus é alguém próspero, porque ele não se limitava em dar. Em todo momento Jesus estava dando algo para alguém. Dando saúde, dando vida, palavras de vida, manifestando o seu poder com milagres, abençoando vidas, libertando, restaurando pessoas. Eu creio então por isso que todo cristão pode e deve ser próspero, mas nem todo deve ser rico. Porque é uma diferença muito grande.
Porque a prosperidade não está ligada necessariamente a uma conta bancária. Você não precisa ter uma conta bancária recheada de dinheiro. Se tiver, aleluia, ninguém vai brigar. Mas não quer dizer que isso vai diferenciar você de alguém próspero para alguém não próspero. Então o que você pode entender é que tem muita coisa aí dentro de você, sabia? Você é um baú, querido, que tem dentro de si muita coisa que pode beneficiar outras pessoas. Então você tem potencial para ser próspero. E quando é que eu começo a enfraquecer o meu potencial de prosperidade? Quando eu não dou. Porque o texto é claro: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando é que eu começo a enfraquecer a minha capacidade de prosperidade? Quando é que eu começo a enfraquecer a minha capacidade de receber? Quando eu paro de dar. A parábola dos talentos é clara nesse sentido. O que recebeu 5, investiu. O que recebeu 2, investiu. O que recebeu 1, não fez nada. Então, ao dar, você está investindo em alguém e automaticamente você estará recebendo. Por isso ele diz: dai, e será dado para vocês. Como que eu posso receber? Quando eu dou. Então, quando eu me fecho, quando eu retenho, quando eu paro de dar, eu enfraqueço a minha capacidade de receber. Então, irmão, dê conhecimento, dê atenção, dê incentivo. Se tiver recursos, dê também. Porque a Bíblia diz que ao dar, você também vai receber. Para que você entenda, tem uma história que eu quero contar para você. Porque esse texto, ele começa com a primeira parte: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mas tem a segunda: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Eu quero ler uma história para você, preste atenção. Havia um camponês velho e descalço andando pela margem de uma estrada de terra. Ele era desfigurado, pobre, sujo e despenteado. E carregava uma vasilha pequena de arroz feita de madeira. Segurando a vasilha perto do rosto, ele colocava cuidadosamente cada grão de arroz em sua boca com suas mãos enfraquecidas. De repente, o som de 100 cavalos encheu o ar. O camponês olhou para cima para ver o que acontecia. Uma nuvem grossa de poeira subiu aos céus, impedindo os raios de sol de chegarem aos olhos do homem miserável. Ainda assim, ele viu uma grande e resplandecente carruagem de ouro, puxada por uma comitiva de belos cavalos, guiados por cavaleiros em armaduras reluzentes. Enquanto a carruagem se aproximava, o chão tremia com o bater dos cascos dos cavalos, e a nuvem de poeira cobriu a cabeça fatigada do camponês. Ele colocou seu xale esfarrapado sobre o rosto sujo para proteger seus olhos da poeira levantada. E talvez por vergonha. Ele insultou a comitiva do rei em voz baixa, resmungando sobre a falta de consideração do homem rico. O mero ritmo da comitiva do rei e a pompa da sua passagem angustiaram o coração do pobre camponês. De repente, a carruagem para ao lado do velho homem. Ele espiou através do seu xale
esperando que a poeira baixasse. O próspero rei, com sua brilhante coroa, com pedras preciosas, abriu lentamente a porta de sua carruagem. O camponês escondeu seu rosto com vergonha, quando o rei começou graciosamente a falar. Posso comer um pouco do seu arroz, por favor? O rei pediu para o espanto de todos. O camponês elevou o xale sobre o seu rosto, como se quisesse se retirar para refletir sobre a situação. Enquanto murmurava algo em voz baixa, sua mão trêmula saiu relutantemente de debaixo do xale e ele cuidadosamente pôs 3 grãos de arroz nas mãos do rei. O rei, cheio de gratidão, gentilmente agradeceu o velho camponês. Abriu então seu baú de tesouro e lentamente contou 3 moedas de ouro, colocando cada uma delas cuidadosamente sobre a mão estendida do homem. Quando a comitiva do rei começou a andar novamente e deixou o camponês para trás, tirando suas roupas esfarrapadas de cima e jogando-as no chão, gritou: "Ah, se eu tivesse dado a ele a vasilha inteira! Porque com a medida com que tiver de medido, vos medirão também." Talvez você não tenha parado para pensar que há muito em você para ser dado. Você se veja como alguém pobre, porque você tem uma mentalidade ligada à relação que eu fiz aqui, que fala da pobreza. E talvez não tenha pensado ainda na nova vida que o Senhor deu para você, e no potencial que você tem em Deus para ajudar pessoas. Talvez você ache que você não tem recursos, talvez você pense que a culpa é de alguém, mas o fato é, querido, que em Deus, diz a Bíblia, você pode todas as coisas. Há um trecho da Bíblia que diz que no Senhor faremos proezas. O próprio Senhor Jesus diz que aqueles que creem nele farão obras maiores do que ele fez. Qual foi a última vez que você viu na TV uma multidão que foi alimentada por alguém que orou por alguns pedaços de pão? Quando foi da última vez que você viu na TV o noticiário dizendo que um barco quase afundou porque alguém deu uma palavra dizendo: olha, jogue a sua rede do lado tal e vai vir uma multidão de peixes? Jesus disse que aqueles que creem nele farão obras maiores. Será que Jesus estava equivocado? Será que Jesus se enganou? Ou será que nós ainda não entendemos o potencial que temos em Deus? E ficamos muitas vezes com essa fala da pobreza, tomando conta da nossa boca, do nosso coração, e esquecemos de que temos muita coisa para oferecer. E toda vez que nós damos, nós recebemos uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Muitas vezes nós ficamos como esse homem aqui. Uma oportunidade se apresentou para ele, e ele perdeu uma grande oportunidade. Eu creio que nessa noite Deus quer mudar a tua vida em relação a muitas coisas. E você pode começar o próximo ano mudando muitas coisas na sua vida. Talvez você neste ano tenha se retido em relação à obra de Deus. Você se tornou um frequentador da igreja. Você entra aqui, senta na cadeira e vai embora. Você vai à célula e vai embora.
Você pode chegar no próximo ano e procurar a Carol e dizer: Carol, eu quero entrar para os servos. Eu quero dar um pouco para o Senhor. Deus tem abençoado a minha vida. Eu quero servir na igreja. Talvez você possa procurar o Dinei lá e dizer: eu quero entrar para o som da igreja, eu quero aprender. Talvez você possa entrar para o grupo de arte da igreja. Ou talvez você possa entrar para o louvor da igreja. Ou quem sabe para a equipe do Alberto, o pessoal aí que faz manutenção. Há tanta coisa para ser feita. No próximo ano virão oportunidades ministeriais para que você se envolva mais e deixe de ser alguém que só vem. Lembre-se que dentro de você tem muito para ser dado. Você pode pensar na questão de finanças. Finança, querido, é um detalhe. O Senhor que abençoa pode fazer um milagre na sua vida. Pense, aqueles pescadores que todos os dias iam para o mar da Galileia, na expectativa de pescar, e que pescavam alguns peixes, e um dia, de repente, um dia em que eles não imaginavam, eles pescaram uma pescaria que foi excepcional, porque Jesus lhes dera uma palavra. Querido, Deus pode mudar a sua vida num instante. Isso não é problema para Deus. A questão é o quanto você está disposto a dar. Pare de reter. Dê. Abra o seu coração. E a Bíblia diz que você vai receber. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Que quando você der, você vai receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, nessa noite, já próximos, queridos, do novo ano, é um tempo para você repensar a sua vida, você repensar algumas atitudes e decidir, meu amado, que em 2023 vai ser diferente. Você está disposto a viver o que você não viveu ainda em 2023? Sim ou não? Você está meio desanimado, acho que você não quer não. Sim ou não? Sim. Então, como é que eu vou viver algo diferente? Se eu fizer em 2023 a mesma coisa que eu fiz em 2022. Não vai ser diferente, a não ser que você decida que vai ser. E essa decisão vai levar você a agir. Eu quero orar por você agora. Falei que a palavra ia ser bem sucinta. E ela é. Eu quero orar. Fique em pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Como que eu amplio o meu potencial para receber? Dando. Como que eu enfraqueço o meu potencial para receber? Retendo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Jesus. O discípulo, ele se parece com o seu mestre. E Jesus era próspero para dar. Eu quero orar com você, porque talvez você não tenha dado neste ano. Ou talvez você deu, mas não deu o quanto podia, do seu tempo, da sua força, até mesmo dos seus recursos financeiros. E você pode começar a mudar isso a partir de agora. Porque se você quer manter o potencial para receber aberto, ampliado, a chave é a entrega, é dar.
Você pode começar 2023 querendo ajudar pessoas, querendo ajudar a tua igreja, o teu ministério, ajudar os teus pastores. Você pode começar 2023, talvez entregando mais tempo para Deus. Nós vamos ter esses 12 períodos de oração e jejum. Isso é oficial. Mas quem sabe a tua célula pode jejuar mais no ano que vem. Quem sabe o ministério no qual você está possa jejuar mais no próximo ano. Ou ler mais a Bíblia no próximo ano. Ou buscar mais a Deus no próximo ano. Para que você mantenha a fonte aberta, para que você receba, você precisa dar. Porque na medida que você dá, você recebe. Se dá muito, recebe muito. Se dá pouco, recebe pouco. É o que diz a palavra do Senhor. Então, é sua oportunidade de você deixar para trás a mentalidade da pobreza, ou até mesmo a mentalidade errada da riqueza, mas adquirir a mentalidade da prosperidade. De falar diferente, pensar diferente, de agir diferente. E de entender, querido, que por mais que você se veja incapaz, tem algo de Deus em você, que pode abençoar muitas pessoas. A Bíblia diz que você é a imagem e é a semelhança de Deus. Tem muita coisa dele em você. E ele não fez isso à toa. Então eu quero desafiar você nessa noite a se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui. Feche os seus olhos um pouquinho agora. Pense um pouco aí. Será que ao longo deste ano você manteve a porta para receber, a porta da prosperidade aberta, ou você a manteve fechada? Será que você deu mais ou deu menos do que poderia? Mas você acabou de aprender agora que mesmo aqueles que pensam não ter condições podem dar e podem abençoar muitas vidas. E à medida que abençoam, são abençoados. Eu tenho convicção de que você deseja ser próspero. Semana passada eu falei para você que a chave que Deus deu para Josué era muito simples. A chave estava na palavra. E que se ele mantivesse a palavra nos seus lábios, se ele tivesse a palavra na sua mente, se ele aplicasse a palavra à sua vida, ele teria êxito. E você viu que ele foi bem sucedido em tudo o que fez. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Toda palavra que sai da boca do Senhor vai se cumprir. Então eu quero que você agora se coloque diante de Deus. Esses princípios são poderosos para mudar a tua história, para abençoar a sua vida. Você é um baú, querido. Tem muita riqueza aí dentro de você para ser dada. A Bíblia diz que você é luzeiro no mundo. Você ilumina. Você resplandece em meio às trevas. A Bíblia diz que você é sal da terra. E o potencial do sal não apenas dá sabor, mas impede o apodrecimento. Impede o avanço da morte. Você não precisa ter uma conta cheia de dinheiro para poder dar.
Mas se tiver também, nada impede você de fazê-lo. Você precisa mudar a tua forma de pensar e agir, com base naquilo que Jesus apresenta para você na palavra. Ele é o referencial, Ele é o modelo. Tanta gente abençoada por Ele, quanta gente recebeu dele, multidões, milhares de pessoas receberam dele. E agora milhões continuam recebendo dele por meio da igreja que ele deixou na terra. Ele não parou de dar, ele não parou de abençoar, ele não parou de ser generoso. Há muito que você pode dar. Seja generoso. Seja generoso para com Deus. Seja generoso para com o próximo. Seja generoso para com a obra de Deus. Dê. Pai, em nome de Jesus, eu creio que nós temos um grande potencial, Senhor. Mas percebo também que muitas vezes nos esquecemos do que podemos fazer em Ti e para Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que essas chaves que estão sendo entregues para nós não fiquem guardadas na gaveta ou no canto do armário. Que essas chaves sejam usadas por nós para abrir portas, porque para isso estão sendo dadas para nós, de modo que as usemos e que portas se abram para a glória do Teu nome. Usa a Tua igreja, Senhor, usa Teu povo, usa essas pessoas que estão aqui, que pararam para receber essa mensagem nessa noite, que dedicaram parte do seu domingo para estar na Tua presença, adorando, bendizendo, ofertando, recebendo a Sua palavra, Senhor, recebendo a direção do Senhor para as suas vidas. Muda o destino, muda a sorte, faz um milagre na história desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, porque queremos entrar um novo ano, Senhor, com a perspectiva daquilo que o Senhor pode fazer, com a perspectiva daquilo que a Tua palavra diz para nós. E se ela diz, nós cremos. Se ela diz, nós cremos. Se ela diz, nós cremos. Nos ajuda a perceber, Senhor, que temos tanto para oferecer, que temos tanto para dar, de modo que o Teu nome seja glorificado, porque cada pessoa que recebia de Jesus saía exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nome de Deus Pai. Que vidas glorifiquem o nome de Deus através da vida de cada irmão aqui nesse lugar, que vão se entregar nos ministérios, que vão se entregar para discipular pessoas, que vão se entregar para trabalhar na Tua obra, que vão se entregar para doar para outros, que vão de alguma forma dar para alguém. E a Tua palavra, que é fiel, diz que à medida em que eles derem, eles vão receber transbordantemente para a Tua glória, Pai, e que eles recebam, uma vez que se dispuserem para isso, abundantemente, e que testemunhos sejam dados aqui, testemunhos sejam dados nos lugares onde eles estiverem, no trabalho, em casa, na vizinhança, na faculdade. Que se perceba, Senhor, o diferencial na vida deles para a glória do Teu nome. Pai, eu oro nesse momento
em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.